cresce, cresce para frutificar, e quem frutifica, frutifica para abençoar os outros. Agora é a hora e a vez do programa Paulo Cavalcante, que traz o melhor de Rondônia, o melhor de Porto Velho para você, histórias de vida, para poder implementar a sua, dar um norte. A gente sempre precisa de alguma coisa para andar em cima. Se nós estamos aqui hoje é porque alguém construiu essa estrada. Por isso que é bom a gente honrar os nossos antecessores, os nossos ancestrais, porque eles deram a vida, né? Imagina, nós que moramos aqui em Rondônia, você imagina quem abriu as estradas, né? Desde Marechal Rondon, que veio trazendo o telégrafo, andando passo depois de passo. Se você já andou na floresta alguma vez, imagina você andar 2, 3 mil quilômetros de floresta até você chegar aqui no Rio Madeira, que é onde nasce a nossa Praça Madeira Mamoré. Você imagina quantas pessoas trabalharam, elas fizeram de um tudo para que esse estado acontecesse. Então, é em cima dessas pessoas, dos descendentes dessas pessoas, das pessoas que estão aqui hoje, empresariando, construindo, que nós trazemos a palavra de cada dia. Você já olhou para você? Às vezes a gente terceiriza tanto a nossa alegria a uma outra pessoa. Colocamos as nossas expectativas em um relacionamento, às vezes colocamos as nossas expectativas em uma pessoa específica, em algo, quando nós devemos colocar a nossa esperança, toda a nossa expectativa em nós mesmos. Quando o Senhor Jesus, ele começa a ver os discípulos olhando o templo, eles começam a elogiar: esse templo é lindo, esse templo é isso, esse templo é aquilo, e ele fala assim: vocês não sabem que vocês são o templo e que dentro de vocês mora o Espírito Santo? Aquele que destruir o templo do Senhor, Deus o destruirá. Quando o Senhor Jesus fala isso, ele estava dizendo, em outro texto ele acaba dizendo: não sabeis, sois deuses. Ele cita uma passagem antiga do Velho Testamento, colocando que cada um de nós tem uma centelha de Deus. Tanto é que a palavra cristão vem da palavra pequeno Cristo. Todos nós temos um sopro de vida. A Bíblia diz que quando Deus forma o homem do pó da terra, ele sopra em suas narinas o pneuma. Pneuma traduzido significa fôlego de vida. E nós fomos feitos alma vivente. Você é uma alma. Segundo os estudos do psicólogo Carl Jung, ele diz que existe um self dentro de nós, onde nós precisamos ter um encontro pessoal conosco. Se você não tiver um encontro com o seu self, com o seu eu, você sempre vai ser uma pessoa incompleta e você nunca vai descobrir o propósito pela existência e por que você está aqui. A partir do momento que você consegue viver a sua solitude com alegria, com felicidade, você está pronto para viver com o seu próximo. Tanto é que o próprio Deus disse: você deve amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, de toda a sua alma, mas você deve amar o seu próximo como você ama você mesmo. Se você não consegue olhar para você e se amar, você não consegue amar o seu próximo. Pense nisso. Hoje eu estou aqui com o filho do seu Francisco e da dona Maria. Ele é o pai do Lucas e do Mateus. Ele é avô também do Cadu e da Malu. Ele é nascido em Alto Piriqui, no Paraná. É Piquiri, não é Piriqui não. Piquiri, no Paraná. Eu vou falar com o Januário, com Gilberto Januário, que é o empresário ali da Porto, proprietário e CEO da Porto Inox. Seja bem-vindo, Januário, ao nosso programa Paulo Cavalcante. É um prazer tê-lo aqui conosco. Poxa, Paulo, muito obrigado aí por toda essa explanação que você fez. É bom a gente estar sempre lembrado que a gente tem que estar conectado no Senhor, né? Sempre. E eu acho que você esqueceu de falar, mas eu sou o esposo da senhora Mona Lisa. Mona Lisa, é verdade. Mona Lisa, que agora, dia 9 passado, completamos 35 anos de casado. Que maravilha. Uma bênção na minha vida, esposa, mãe dos meus filhos. E como você disse, Paulo, eu tenho 2 filhos, né? O Lucas, que é o meu sucessor, está comigo dentro da empresa, trabalha, me ajuda. E o Mateus, o mais novo, que é mais aventureiro, se formou, fez engenharia.
e já está em Portugal aí há 4 anos e mora lá, está trabalhando no segmento dele, é uma bênção para nós também. E o Cadu e a Malu, que são os netos, né? Isso aí, os filhos são herança do Senhor e os netos são uma bênção sem tamanho. Me alegra muito, assim, ao redor da mesa, eu vi aquela mesa, né, com as pessoas. Então, assim, é motivo de muita alegria para mim. Mas eu gostaria muito, Paulo, de te agradecer pelo convite e eu me sinto muito feliz em estar aqui e poder contribuir com esse programa maravilhoso, um programa que traz aí os valores, que traz aí, né, as lutas e dificuldades das pessoas que migraram para cá, né? No meu caso, eu vim junto com os meus pais. Eu cheguei aqui em 74, então eu sou rondoniense, né? Mas aí ajudei, sim, de certa forma, a desbravar esse estado aí hoje maravilhoso, um estado pujante, e espero poder auxiliar aí no que for possível. Paulo, obrigado mesmo. Obrigado eu, Januário. Você passou a vida toda praticamente em Rondônia, então você é um cidadão rondoniense, né? Cidadão rondoniense. E aí eu queria perguntar para você, como é que foi sua infância, você falar um pouquinho da sua infância. Seu pai e sua mãe, então, eles vieram casados para cá já. Você é o primeiro filho, é o segundo? Olha só que interessante, Paulo, essa pergunta olha que bacana. Eu sou filho de pai e mãe mineiros, os dois se casaram em Minas, mudaram para o Paraná. Todos eles, todos os filhos. Não, só o meu irmão mais novo, mas eu venho de uma família de 10 filhos. Olha só. 10, né? Então eu sou o filho 9. Abaixo Você de é mim, quase o caçula. só o Alex. Abaixo de mim, só o meu irmão Alex, né? E aí eu tenho aqui no estado, eu tenho irmãos que moram em Cerejeiras, tenho irmãos que moram em Vilhena, tenho irmãos que moram aqui em Porto Velho. Você tem irmãos bem mais velhos que você, todos, então? Só o meu irmão Alex, né, que é o mais novo que eu. Que também já está com 49 anos agora. E eu com 55. Estou aí já na flor da idade. E seu irmão mais velho é irmão ou irmã mais velha? O mais velho é irmã. Tem já 68, a Noêmia, mora em São Paulo. Noêmia mora em São Paulo, Nadir mora no Paraná, enfim, está espalhado, né? Vocês são mineiros de que lugar? Os meus pais, né, que nasceram e se casaram em Minas, eles são de... Minha mãe sempre falava disso, Borda da Mata. Eu não sei qual é a região de Minas, mas é uma região... Ela falava sempre, a gente é da Borda da Mata e tal. Borda da Mata. E dali eles foram para... Foram para o Paraná. Construíram família e passaram pelo processo migratório que praticamente o Brasil todo aí acompanhou dos anos 70 para cá. 78... Eu lembro que em 77, 76, teve uma geada muito grande nos cafezais, tanto de São Paulo como do Paraná, né? Foi que chegou a nevar, se eu não me engano, em 76, nevou em Curitiba. Diz que tiravam neve de um tanto assim. O pessoal comenta muito, os paranaenses de lá, eu ia muito a Curitiba. E... eu lembro, parece que foi nessa que queimou todos os pés de café. A economia era... Não sei se o seu pai era plantador de café lá. Plantador de café, Chiquinho do Terreirão. Meu pai era conhecido como Chiquinho do Terreirão. Então você imagina que aí houve a oportunidade de vir, de trocar, né? Eu acho que muita gente desistiu do café nessa época porque realmente queimou toda a plantação. Foi algo assim terrível. Foi uma fase bem complicada, mas como ele passou por isso, então? Nós viemos antes desse período, né? Nós viemos para cá antes disso. Atrás do quê? Atrás das propagandas que o próprio governo fazia. Né? Terras em condições, vamos desbravar. O que era a palavra na época dos militares, né? Vamos integrar para não entregar. A ideia era que viessem para cá, assumissem os seus lotes e tocassem suas vidas. E foi nesse... Aí seu pai pegou um lote desse? Isso, na época na região ali de Colorado, Vilhena, Colorado. Diz que era tudo mata fechada, né? Mata fechada. Eu me lembro disso e eu passei por esse processo. Agora... Aquele lote de 250 por 2,5? Exatamente. Toda aquela região foi loteada exatamente dessa forma. 250 INCRA, né? por 2,5, né? O INCRA fazendo esses loteamentos. E eu passei agora, aí a questão de 20 dias atrás, eu fui a Cerejeiras. E eu andando com minha esposa e falava, Mona, isso aqui, eu me lembro disso tudo mata. Eu me lembro dessa serra, quando isso aqui, a gente chegava com o ônibus até aqui a gente tinha que descer, o ônibus era engatado aqui num skidder, numa esteira, para subir essa serra e a gente voltava para o ônibus após essa serra. Então, essas coisas eu presenciei.
a construção da BR-364, o asfaltamento dela, né? Pela Camargo Correia, enfim. Eu acompanhei nessa época, eu morava em Vilhena e nós morávamos na beira da BR. Então, todo o fluxo ali, né, a passagem ali de equipamentos, maquinários, então a gente acompanhou. Eu digo que eu conheço bastante, né, e grande parte dessa história. Você cresceu vendo isso, né? Cresci vendo isso. Eu sou da época que a gente estudava e do nada a gente ouvia um barulho estranho, corria todo mundo para fora da sala de aula. Quem? Teixeirão. Teixeirão chegando de helicóptero, pousava ali na quadra, e aí a gente, criançada, todo mundo corria para perto dele. E ele era foi uma pessoa muito, muito importante. E quem viveu essa fase que eu vivi, não importa a região do estado, presenciou isso que eu estou dizendo aqui inúmeras vezes, inúmeras vezes. Só. Que coisa. E me diz uma coisa, aí seu pai começa a plantar o quê? Ele começa a mexer com madeira? Não, isso. Quando ele chegou aqui, a primeira coisa foi extração de madeira. Mas Sim. ele já viu que em pouco tempo aquilo ali não era para ele. E ele foi, aí a gente se instalou sim em Vilhena, onde ele construiu um hotel, um mercado e posteriormente hotel, mercado e bar também, né? Bares, essas coisas assim. Então, esse foi a trajetória dele, foi até o falecimento dele. Depois os irmãos, todo mundo... Sempre mexeu com mercado, comércio, né? empório, Comércio. né? Isso, na época não era nem secos mercado, e molhados, né? Secos e molhados. Eu sei, meu avô meu avô era desse comércio também. Ele tinha um campo de bote atrás para os italianos jogar. Isso. E na frente era aquele comércio, ficava aquelas linguiça pendurada, aquelas... Tudo isso eu vivi, tudo isso eu vivi. Aquelas coisas, máquina de moer café, Exatamente, era muito a pessoa interessante. chegava ali e o comércio dele era do lado de uma cerealista. Você levava o seu arroz, entregava na mão do rapaz, ele ia lá, batia tudinho, você levava lá um saco de 20 quilos, saía com 10, sei lá, 15 quilos limpo, né? Então, eu vivi isso. Quer dizer, a gente pode se dizer isso. A gente veio de uma era analógica, onde tudo era feito praticamente manualmente mesmo, para a gente hoje estar aí totalmente digitalizado, imagem Full HD, o que mais? Tem e aí você coisa, se formou lá, né? Você se formou, você acabou conhecendo a sua esposa. Então, quando eu conheci minha esposa, rapaz, eu ainda não tinha nem acabado meu segundo grau. A gente era parceiro, né? Colegas ali de escola. Olha só. Eu casei com 18. A Mona Lisa. Com a Mona Lisa. Eu casei com 18, mas ela tinha... Quem é que consegue casar com a Mona Lisa? Exatamente, eu tenho esse privilégio. E ela teve agora recém na França, tirou uma foto do lado e ainda falei, Mona, você é mais linda do que a Mona Lisa, né? Do quadro. Então, isso é muito... Vocês eram jovenzinhos? Jovenzinhos. Quantos anos tinham? Eu estava na época ali com 18 anos para 19, né? E a Mona tinha 16. Mas, contrariando aí todas as possibilidades, estamos juntos e digo para ti... Casaram com quanto tempo? Eu casei em Vilhena, né? Casamos em 90. Já estava com quantos anos? Eu com 18 e ela com 16. Vocês casaram meninão? Menino, não, bem novos mesmo, bem novos. Então... Coisa linda. E assim, eu louvo muito a Deus. Eu falo que eu tive muita sorte na vida. Eu fui uma pessoa muito abençoada. E minha esposa, o que eu digo assim, não é por ela ser uma pessoa... Lógico que para mim ela é especial e tudo, mas eu entendi a questão do casamento, eu entendi o se doar, eu entendi... que a gente tem que pensar mais no outro do que em nós mesmos, como foi a abertura do seu programa. E quando a alma gêmea encontra outra alma, parece que elas se completam, né? E aí não há aquele atrito, né? Aquela situação toda de tentar se encaixar. A coisa encaixa mesmo, ela né? Encaixa, é natural, né? Chega a ser natural. Ela me acompanhou na indústria, na empresa, muitos anos, mas agora, a questão aí de 4, 5 anos, a gente em consenso, ela falou, Gilberto, eu já dei a minha contribuição, hoje eu quero mais ficar em casa, cuidar dos netos. E assim, cuidar mesmo, né? É a lição, ela gosta disso, lógico. Mas eu quero falar dessa empresa e do como você criou seus filhos lá. Porque às vezes esse meu amigo, essa minha amiga que me assiste aqui, eles estão na mesma coisa, estão querendo começar algo, começar uma família, que é tão difícil, as pessoas estão tão voláteis hoje, tão... superficiais, ninguém pensa em família, só pensa em farrear. E, poxa, como é gostoso ter uma família, né? Como é gostoso você poder voltar para casa, ter sua esposa, seu filho, seu marido, algo que é só seu, que você não precisa de baderna, nem de bagunça.
Mas isso eu vou falar depois dos comerciais. Daqui a pouquinho a gente volta. A Rondoquímica você já conhece e a Rondoquímica Loja Sul. Sim, nós estamos na região sul de Porto Velho. Na Loja Sul você também encontra todos os produtos que nós temos e, é claro, com promoções exclusivas para você. Então não perca tempo, faça-nos uma visita. Rua Mangueira, 1010, subesquina com Campos Sales. Comece hoje seu negócio de sucesso, sem investimento, sem aluguel, sem chefe e tenha sua liberdade financeira. Só a Donatella te oferece a oportunidade de virar a chave da sua vida. Faça como mais de 370 mulheres que já conquistaram a sua tão sonhada independência financeira. Seja uma representante oficial da marca e tenha 40% de lucratividade. Quer saber mais? Entre em contato conosco. Donatella, semi-joia de luxo ao seu alcance. Pessoal, com os pais nascidos em Minas, ele nascido em Piqueri, Paraná. Nem sei onde fica esse Piqueri, preciso saber. Eu conheço Paraná bastante, mas nunca tinha ouvido falar do Piqueri, né? Pois ele vai dizer para onde que era. Mas chegou aqui criança e eu estou falando hoje com Januário. Januário, a gente estava falando sobre a questão de você encontrar a Mona Lisa, casar, né? Tão jovenzinho, vocês tinham... ela 16, você 18, quer dizer, meninos, né? E, de repente, vocês casam e você resolve vir para Porto Velho quando? Porque até então vocês estavam em Vilhena, né? Isso. Foi nessa época que você começou a trabalhar com inox, porque até então você devia ajudar seu pai lá no mercado, na mercearia, no empório. Como é que foi isso? Então, Paulo, nesse período, nessa data já do casamento, o meu pai já havia falecido, então o comércio a gente não tinha mais. E quando eu conheci a Mona, a gente ainda estudando, como eu comentei, logo que a gente casou, eu fui arrumar trabalho, eu fui trabalhar. E eu entrei em uma empresa e fiquei 12 anos nessa empresa. Em uma fazenda, eu trabalhava em fazenda, né? Mas depois de 12 anos... Era empresa do quê? Fazenda mesmo, agropecuária. Criação de gado, de corte. Essa época o café não estava forte ainda em Rondônia, ainda né? Não. Já Cacoal tinha plantações, o lado de Rolim de Moura, Pimenta tinha, mas era de uma forma assim bem ainda discreta, não tinha nada, né, uma produção como nós temos hoje aí, né? A gente acabou de receber um prêmio aí, o estado que mais exportou café do Brasil foi Rondônia. Então, você vê a evolução nesse segmento. Mas como eu estava te dizendo, aí eu fiquei 12 anos nessa empresa. Quando eu saí dela, eu falei, agora eu tenho que viver por conta, eu vou ter que montar alguma coisa. Montamos a empresa em Vilhena, mas em Vilhena tem um mercado, a praça era pequena. Estou falando de 25, 26 anos atrás. A praça era pequena, não atendia a demanda, o que a gente precisava. Saí de Vilhena, viemos para Ji-Paraná. Ficamos 1 ano em Ji-Paraná. Mesma situação, ainda falei, o mercado aqui não é favorável, acho que a gente não vai conseguir atingir aí o que a gente precisa com o mercado restrito como estava. Viemos a Porto Velho, aí que as coisas começaram a mudar. E aqui em Porto Velho, nós chegamos aqui, eu até costumo dizer que nós chegamos abaixo de zero, a gente chegou numa situação muito difícil. Mas Porto Velho é uma cidade maravilhosa, se você tiver um bom trabalho, se você prestar um serviço que atenda à demanda, sabe, de uma forma satisfatória, a concorrência é enorme, tanto aqui hoje com a globalização, você atende tanto pessoas que têm produtos fabricados aqui, ou na região, ou no Brasil, como fora do Brasil. Então, é difícil, mas nós chegamos aqui e fomos assim numa ascensão, ano após ano, né, desenvolvendo novos produtos, agregando pessoas, porque quando nós começamos, era eu, Mona, meu filho, um colaborador ou dois, que eu até trouxe do interior na época. Mas hoje... Quando você veio de Ji-Paraná. Primeiro você foi para Ji-Paraná. Isso, saímos de Vilhena, fomos a Ji-Paraná. Aí você saiu dessa fazenda. Saí da fazenda primeiro. E aí, como é que foi o seu primeiro contato com essa... Com o inox? De mexer com inox. Essa ideia, vou mexer com inox. Vamos lá.
Quando eu cheguei em Porto Velho, eu tinha uma empresa de cromagem. O que é o sistema de cromagem? Processo de galvanização. Mas espera aí, mas você está ainda lá em Ji-Paraná. Você já pulou para Porto Velho. Não, então lá, tá. Então vamos lá. Volta lá atrás. Você saiu da fazenda, pegou o dinheiro fazenda. lá da sua rescisão. Peguei a rescisão e falei, vou montar uma empresa. Comecei a trabalhar com galvanoplastia, que é o processo de galvanização, cromagem, oxidação, então você tirou zincagem. O que eu tirei isso? Eu sempre tive motos, gostava muito de moto, de carro, motor cromado, escapamento, essas coisas. Aí você começou a cromar suas motos, arrumar. Tudo fora. Tudo que eu precisava cromar, eu mandava para Campo Grande, na época, para Cuiabá. Aí você falou, poxa, tem um mercado aí. Tem um mercado. Está entendendo, gente? Eu gosto de perguntar as coisas, porque não adianta só falar, tem uma loja, como nasceu? A ideia, né? De onde surgiu, né? Você está entendendo? Às vezes a ideia vem, você está comprando alguma coisa lá de São Paulo, aí você não tem aqui em Porto Velho e você compra a segunda vez. Você fala, não, peraí. Tem uma demanda. Tem um nicho, chama nicho de mercado. Poxa, se eu estou comprando, deve ter mais alguém querendo comprar. Estou pagando um frete, estou pagando isso. E aí você percebeu que, puxa... Que tinha essa E lacuna. Comecei a trabalhar. Mas, como eu disse, Vilhena... Sem ter professor, sem trabalhar na... Como é que tu fez? Eu fui para São Paulo, eu fiquei no prédio da Fiero, em São Paulo, na Avenida Paulista. Ali eu fiquei um mês lá. Fiz um curso na Associação Brasileira de Galvanoplastia. Então, lá eu peguei todos os macetes, né? Lá eu descobri fornecedores de todos os produtos, onde que eu ia encontrar o melhor produto para trabalhar. E assim eu fiz. Na época, como você comentou, recém-saído de um trabalho, você estava com capital, então a gente conseguiu montar uma indústria muito boa. Na mesma época do meu curso, eu fiz o curso com 12, 15 pessoas. Cada um foi para uma região do Brasil. E a gente tinha contato, a gente se falava sempre. O que aconteceu comigo que vim para Rondônia? Cara, Rondônia, hoje as indústrias têm uma forma bem simples ainda, são poucas as indústrias no segmento, mas na época era menor ainda, não tinha isso. Tanto que cada um deles que foi para outras regiões, qual a região? Manaus, Bahia, São Paulo mesmo, eles cresceram muito. Mas a gente não, a gente foi indo devagar devido à falta de demanda. Saímos de Vilhena, fomos para Ji-Paraná. Meu primeiro cliente em Ji-Paraná foi o Irmãos Gonçalves. Eu fazia aquela reforma de carrinhos de supermercado. É um processo de galvanização também, que é o banho de zinco. Lá foi muito bom, a gente começou a aumentar o nosso faturamento. Mas eu falei, cara, lá em Ji-Paraná tem Gonçalves e Irmãos Gonçalves. Aqui na época tinha Ravel, o que mais? Antigamente aqui tinham vários mercados. E aí nós viemos para cá, no mesmo segmento, galvanoplastia. Trabalhava basicamente com reformas de carrinho. Mas e cromagem também. Mas o cromo, se você não sabe, é assim. É um processo galvânico que você pega um tubo de aço comum ou aço carbono normal, você faz um tratamento, uma limpeza na superfície e ele recebe um banho eletrolítico e dá aquela característica de cromo nele, de dourado. Só que, com o passar do tempo, oxidação, aqui, nossa umidade muito grande, ele perde isso, ele solta. Então, dependendo do tipo de serviço que você faz, a cada ano você tem que estar refazendo. E isso não é legal. E eu falei, poxa, o que eu poderia fazer para mim não ter esse problema de soltar? Foi aí que a gente conheceu o inox. E a mesma coisa, na mesma intenção que eu fiz essa migração, eu já fui atrás da Abinox, que é a Associação Brasileira. Fui buscar fornecedores e tal, e começamos essa migração. Hoje depois de só no inox aí, 14, 16 anos mexendo com o inox, hoje nós somos referência no estado e principalmente aqui na capital. Os grandes serviços, os maiores clientes, né, que precisam do inox, hoje buscam esse auxílio e esse apoio da Portinox. Eu estou me referindo posso falar nomes aqui, né? Sim. Indústrias de refrigerantes, todas. O que mais? Linha hospitalar, nós temos uma linha hospitalar, eu atendo todos os hospitais. O que mais? Cozinhas industriais, Ministério Público, enfim, órgãos do governo, né? Tudo que tem de corrimão. As fachadas, né? Fachadas. Então, assim, são muitos as aplicações que o inox recebe e, assim, nós estamos aí hoje atendendo todo esse público. E ali aí. Começou uma empresa, você se preparou, você foi aprender, né? Então aí segundo passo,
Ele foi buscar conhecimento, ele pesquisou, ele viu o nicho de mercado, ele gostava das coisas inoxidáveis, né? Ele começou com o galvanizado, fez um curso, investiu, ficou em São Paulo um mês, né? Pagou o preço disso, volta, monta uma empresa, inicia, vê que a empresa teria a chance de ter muito mais lucro se tivesse aqui em Porto Velho, migra para Porto Velho e inicia a empresa aqui. Hoje é a maior fábrica de banhos de inox e galvanizados aqui do estado? Só que quando eu migrei para o inox, cromo deixou de existir e banho galvanizado também. O processo é totalmente diferente. O que é o inox? O inox é um metal. E na composição dele, que vai aço carbono também, vai o níquel, vai o zinco e vai o cromo também na composição, mas ele não solta. Então a gente está falando de dois materiais totalmente distintos. O material que é cromado é uma coisa, o galvanizado é uma coisa, e aí a gente migrou para o inox. O inox também tem as suas classificações. Tem inox que é para uma linha hospitalar, se é uma ala cirúrgica, ele tem que ser o inox específico para aquilo. Né? No caso, o inox 316. Se é uma cozinha industrial, ele já é um outro inox, 304. E assim ele vai diminuindo a concentração, tanto de níquel quanto de cromo, para que ele fique um material mais acessível, né? Mas o inox para o cromado, assim, é uma coisa que não tem comparação. São duas coisas distintas. O a cromo superioridade, é um banho, né? Isso. Você trabalha com cromados também? Não mais. Hoje não mais. Banhos eletrolíticos, essas coisas não mais, né? Não tem ninguém que mexe com isso hoje? Hoje aqui em Porto Velho tem. Porque você tem uma peça antiga e você precisa, só restaurar. Assim que você vai conseguir, né? Consegue restaurar sim. Mas tem pessoas que tem, acredito, um ou dois aí que façam sim esse tipo de trabalho. E Paulo, o que eu digo assim para ti na questão do empreender, né? De se dedicar a um trabalho? O conhecimento, ele tem que existir em qualquer área de atuação. O que você vai fazer? Por isso que eu digo que a minha junção, a minha filiação aí na Associação Brasileira, ela foi decisiva, né? Na Associação Brasileira de Inox, na Abinox, estou me referindo. Por quê? Você recebe encardes, você recebe material, você recebe novos produtos que estão sendo lançados a cada dia. Sabe, tem fornecedores. Hoje, o material que a gente usa, no Brasil, praticamente aí 85% é todo chinês. Matéria-prima sai do Brasil. O níquel sai de Minas, o casterita sai daqui, enfim, sai daqui, tudo vai para a China. Esse produto é beneficiado e volta, né, já pronto para uso. Com valor agregado, né? Com valor agregado. O bom seria se a gente fizesse tudo aqui, né? Aqui se produz. Minas produz inox, mas ele é consumido numa pequena quantia assim, de trabalho. Vou te dar um exemplo. O nosso inox é melhor do que o importado? Ele é melhor, ele é mais caro, ele é mais puro, porque você tem ele em abundância aqui. Só que ele é aplicado em que segmento? Principalmente indústrias de álcool, né? Que fazem ali a manufatura, indústrias de petróleo, Petrobras e tal. Por quê? Porque eles são paredes mais grossas e a resistência dele é maior. São projetos que você faz aí que você precisa de uma vida útil dele aí acima de 30 anos. Porque ninguém monta uma planta de indústria que tem um poder, assim, um valor agregado muito alto para você estar reformando a cada 10 anos. Então, esse aí é um dos motivos pelo qual o nacional se torna mais caro. Gilberto Januário, olhando naquela câmera, foi um prazer receber você aqui, falar um pouquinho da sua história. O programa está bem rápido hoje, mas eu gostaria que você falasse com essa pessoa que está lá em casa, esse jovem, esse senhor também que às vezes aposentou e quer empreender, essa dona de casa que gostaria de acreditar num futuro melhor. O que você falaria sobre família, sobre tudo que você quiser agora nesse próximo minuto? Ok. Paulo, veja bem, o que eu gostaria mesmo de deixar para você, jovem ou uma pessoa idosa, como você disse, né, mas que tem esse sonho, esse desejo de empreender, né? A primeira coisa, se você é jovem, honre o seu pai e a sua mãe, sabe? Seja obediente, se dedique ao máximo naquilo que você deseja fazer, busque conhecimento. Hoje isso tudo é tão fácil, hoje a gente tem aí na ponta dos dedos
informações valiosíssimas, coisas que há muito tempo ou há pouco tempo atrás a gente não conseguia. Você tinha mesmo que ir até o local, isso despendia um valor muito alto, hospedagem, alimentação e tal. Hoje você tem na ponta dos dedos, sabe? Saia dessas redes sociais danosas, que só vai te causar aí problemas, né? Porque a internet, eu digo sempre lá para os meus colaboradores, a internet, se você quiser pornografia, prostituição, coisas erradas, você tem tudo. Mas ao mesmo tempo que você tem isso, você tem educação, você tem formação. Então, assim, foque naquilo que você deseja, acredite. E o empreendedorismo, ele não é fácil, ele não é para todos, sabe? Mas com uma dedicação, com um empenho, com o preço que tem que ser pago, porque o empresário, eu digo que o empresário está muito ligado com a dor, sabe? No mesmo momento que a empresa vai bem, uma mudança na tributação pode te prejudicar, uma mudança no governo pode te prejudicar. Então, assim, você tem mesmo que estar preparado, antenado, em todos os sentidos, sabe? Mas a dedicação e o empenho são fundamentais para qualquer negócio. E se você deseja empreender, eu recomendo. É um bom negócio, desde que você seja uma pessoa resiliente, seja uma pessoa que se dedique mesmo no seu sonho e no seu projeto. Eu te desejo muito, muito boa sorte. Bom, gente, assim chegamos ao final de mais um programa Paulo Cavalcante. Os céus são os céus de Deus, mas a terra, Ele deu aos filhos dos homens. Então, cabe a nós trabalhar. Você não tem poder sobre a ação das pessoas. Você tem poder sobre as suas ações. Você não tem poder sobre o que as outras pessoas pensam de você, ou como elas te tratam, ou como elas agem a seu respeito. Você tem poder como você age, ou como você vai receber isso. Pense nisso, olhe para dentro de você e viva feliz. Gente, que você possa ter uma noite abençoada, um domingo, ou no caso, um sábado, né? Que nós estamos terminando agora, e na reprise aí, uma semana abençoada para você, e a gente volta sábado que vem. Tchau, tchau, pessoal.